Meus amados irmãos e amigos, vamos nesse vídeo procurar entender mais o que levou as três testemunhas do livro de Mórmon, num determinado período de suas vidas, depois que viram o anjo e as placas, se afastarem do evangelho verdadeiro. Por mais de 5 anos, desde a primeira visita do anjo Moroni a José Smith até 1829, Joseph foi a única pessoa a quem foi permitido ver as placas de ouro. Ponto. Isso causou muitas críticas e intensa perseguição por parte dos que acreditavam que ele estava enganando as pessoas. Vocês sabiam? Muitos pensavam que ele enganava as pessoas. Portanto, imagine a alegria que José Smith sentiu quando, ao traduzir o livro de Mórmon, soube que o Senhor permitiria que outros vissem as placas e que também testificariam, entre aspas, a veracidade do livro e das coisas que contém, tudo entre aspas. Ele leu isso em 2 Nefe, no livro de Mórmon, 2 Nefe, capítulo 27, dos 12 ao 14. O presidente Dallin Oaks é um apóstolo do Senhor. Dallin Oaks explicou por que o testemunho das três testemunhas é tão convincente. Abre aspas. O depoimento das três testemunhas do livro de Mórmon representa uma grande força. Aqueles 3 homens tiveram todos os motivos e oportunidades de renunciar a seu testemunho. Se fosse falso, eles tinham todos os testemunhos e oportunidades. Mas se fosse um testemunho falso, de se equivocar nos detalhes, se algum deles não fosse muito preciso. Também os detalhes tinham que ser precisos. É fato conhecido que, devido a desentendimentos e a inveja envolvendo outros líderes da igreja, os 3 foram excomungados a Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias, cerca de 8 anos depois da publicação de seu depoimento. 8 anos. 8 anos depois que os 3, David Whitmer, Martin Harris e Oliver Cowdery, publicaram seu testemunho nas edições, as primeiras edições do livro de Mórmon, que até hoje existe, nessas edições novas, o depoimento dos 13 e dos 8. Os 3 foram excomungados da igreja. Cada um seguiu seu caminho, sem nenhum interesse comum de manter um conluio. Nenhum dos 3 teve interesse de manter um conluio. No final de sua vida, períodos que variam de 12 a 50 anos depois de sua excomunhão, nenhuma dessas testemunhas negou o depoimento publicado, nem diz qualquer coisa que desse margem a alguma dúvida em relação à sua veracidade. Vamos ver esses testemunhos. Por exemplo, Oliver Cowdery. Vamos ver o testemunho de cada uma testemunha. Primeiro, de Oliver Cowdery. Oliver Cowdery, depois de ser rebatizado novamente na igreja, porque ele tinha sido batizado, foi excomungado e foi rebatizado novamente na igreja, e um pouco antes de sua morte, Oliver esteve com um missionário, o elder Jacob Gates. Ele esteve com esse elder Jacob Gates, que estava de passagem por Richmond, Missouri, onde Oliver Cowdery estava morando. A caminho de servir, esse Elder Gates estava a caminho de servir missão na Inglaterra. Elder Gates perguntou a Oliver Cowdery sobre seu testemunho do livro de Mórmon. O filho do Elder Gates recontou como foi a reação de Oliver. O filho do Elder Jacob Gates, que também estava presente, olha o que ele falou, abre aspas. Questioná-lo pareceu, por conseguinte, comover Oliver profundamente. Ele não disse uma palavra, mas se levantou da poltrona, foi até a estante de livros, pegou um exemplar da primeira edição do livro de Mórmon, abriu o depoimento das 3 testemunhas e leu da maneira mais solene as palavras às quais ele havia subscrito seu nome quase 20 anos antes. Olhando meu pai nos olhos, ele disse: Jacob, quero que se lembre do que vou dizer. Isso é o filho do Elder Gates que está falando, o Elder Jacob Gates, é o filho dele.
Ele olhou meu pai nos olhos, o filho do Elder Gates fala, e disse: Jacob, quero que se lembre do que vou dizer. Estou prestes a morrer. E que vantagem eu teria de lhe contar uma mentira? Que vantagem se eu fosse lhe contar uma mentira? Eu sei, disse ele, que o livro de Mórmon foi traduzido pelo dom e poder de Deus. Meus olhos viram, meus ouvidos ouviram e meu entendimento foi aberto. E sei que meu testemunho é verdadeiro. Não foi um sonho ou uma vã imaginação de minha mente. Foi real. Esse é o testemunho de Oliver Cowdery. Agora é David Whitmer. David Whitmer, vamos ver o que ele falou. Em seus últimos anos de vida, David Whitmer tomou conhecimento de rumores de que ele tinha negado seu testemunho do livro de Mórmon. Eram rumores. Em resposta a essas acusações, David reafirmou seu testemunho por meio de uma carta publicada em um jornal local, o Richmond Conservator. Era um jornal local, Richmond Conservator. Olha o que ele publicou, abre aspas, para que o mundo saiba a verdade, quero, vírgula, neste momento em que estou, vírgula, a bem dizer, vírgula, no crepúsculo da vida, vírgula, fazer de uma vez por todas e no temor de Deus, vírgula, essa declaração pública, dois pontos, que nunca, em momento algum, neguei aquele depoimento que prestei, nem qualquer parte dele, vírgula, depoimento esse que há muito tempo é publicado como parte daquele livro e que prestei sendo uma das 3 testemunhas. Os que me conhecem bem sabem que sempre mantive o que disse naquele testemunho. E para que ninguém seja enganado, nem duvide de minha posição atual a esse respeito, volto agora a afirmar a veracidade de todas as declarações que fiz, então, e que foram publicadas. Todas as declarações que ele tinha feito então e que foram publicadas. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Não foi um engano. O que está escrito, está escrito. E aquele que ler, que entenda. Fecha aspas. Bom. E Martin Harris, a terceira testemunha? O que aconteceu com ele? Vamos ver também. Assim como Oliver Cowdery, Martin Harris deixou a igreja por um tempo e depois foi batizado novamente. Isso é, foi rebatizado, porque ele tinha sido, junto com Oliver, excomungado da igreja. Em seus últimos anos, ele era conhecido por levar uma cópia do livro de Mórmon debaixo do braço e testificar de sua veracidade a todos os que quisessem ouvir. Dois pontos. Abre aspas. Sei que o livro de Mórmon é realmente verdadeiro. Sei que o livro de Mórmon é realmente verdadeiro. E mesmo que todos os homens neguem a veracidade desse livro, não me atrevo a fazê-lo. Ponto. Preparado está meu coração, ó Deus. Preparado está meu coração. Eu não poderia saber com mais certeza do que sei. George Godfrey, um conhecido de Martin, escreveu, dois pontos, abre aspas, poucas horas antes de sua morte, perguntei a Martin, nas palavras de George Godfrey, perguntei a Martin se ele não sentia que houvesse pelo menos um elemento de fraude e engano nas coisas que foram escritas e contadas sobre o advento do livro de Mórmon. E ele respondeu como sempre havia feito e disse, dois pontos, uma aspa, o livro de Mórmon não é falso, ponto. Sei o que sei, ponto. Vi o que diz que vi e ouvi o que diz que ouvi, ponto. Vi as placas de ouro das quais o livro de Mórmon foi escrito. Um anjo apareceu a mim e a outros e testificou da veracidade do registro. E, vírgula, se eu estivesse disposto a mentir para mim mesmo e jurar falsamente a respeito do testemunho que agora presto, eu poderia ter sido um homem rico, vírgula, mas eu não poderia testificar diferente do que tenho feito e faço agora, pois estas coisas são verdadeiras. O depoimento das 3 testemunhas
é especialmente impressionante, levando-se em conta as experiências que eles tiveram, tanto dentro quanto fora da igreja. Depois de tudo, Oliver Cowdery, David Whitman e Martin Harris nunca negaram o que haviam vivenciado e o testemunho que prestaram de que o livro de Mormon fora traduzido pelo dom e poder de Deus. Eles não foram os únicos. No passado, Nefe declarou, abre aspas, o Senhor Deus levará as palavras do livro, o Senhor Deus revelará, Nefe que está falando, o Senhor Deus revelará as palavras do livro e, vírgula, pela boca de tantas testemunhas quanto achar necessário, estabelecerá a sua palavra, fecha aspas. Isso está, se você abrir o livro de Mormon, segundo Nefe, capítulo 27, versículo 14. Ponto. Além do profeta José Smith e das 3 testemunhas, o Senhor escolheu outras 8 testemunhas para ver as placas. O depoimento delas também aparece em cada exemplar do livro de Mormon, assim como Oliver, David e Martin. As 8 testemunhas permaneceram fiéis ao testemunho do livro de Mormon e das placas de ouro. William E. McLellin foi um dos primeiros conversos da igreja, que conheceu pessoalmente muitas. Ele conheceu muitas pessoalmente, muitas das testemunhas do livro de Mormon. Ele acabou deixando a igreja. Vocês sabem que William McLellin afastou-se da igreja, mas continuou profundamente comovido pelos depoimentos convincentes que ouvira das testemunhas. Abre aspas. Agora perguntaria, fecha aspas, vírgula, escreveu McLellin no final da vida dele. Vírgula, abre aspas. O que farei com essa multidão de testemunhas fiéis, prestando um testemunho tão legítimo e solene? Uma pergunta. Esses homens no início da vida viram um anjo e prestaram testemunho a todas as pessoas. 8 homens viram as placas e as manusearam. Ponto. Portanto, vírgula, esses homens todos sabiam o que estava declarando como positivamente verdadeiro. E declararam as mesmas coisas desde sua juventude até velhice. Embora não tenhamos visto as placas, eu, por exemplo, não vi as placas de ouro, como as 3 testemunhas viram, como as 8 viram. Podemos nos fortalecer com o testemunho delas. Sabiam? Interessante, né?